Oi, pessoal! Hoje a gente vai se olhar no espelho de um jeito diferente, um jeito mais animal. A gente vai mergulhar em O Animal Humano, do zoólogo Desmond Morris. A proposta dele é simples. Vamos tirar toda a casca cultural e entender o que a gente é na essência. Um primata. Um primata muito, mas muito fascinante. Bora nessa? E olha, essa frase aqui, ela é a chave de tudo. É a ideia que define o livro inteiro. O que o Morris está dizendo, no fundo, é o seguinte: para a gente se entender, não adianta ficar olhando para o céu pensando em anjos. A gente precisa cavar, olhar para baixo, lá para as savanas da África. É lá que a nossa história de verdade começou. Então, beleza. Como foi que a gente saiu de lá para construir o mundo que a gente conhece hoje? Nessa primeira parte, a gente vai fundo na nossa jornada evolutiva, para sacar quais foram as adaptações biológicas que nos tornaram, bem, nós. E uma coisa muito legal na visão do Morris é isso, ele foca no que nos une. Sabe, por baixo de todas as nossas culturas, sotaques, roupas e costumes, o nosso DNA é basicamente o mesmo. No fim das contas, um sorriso de felicidade ou uma cara de choro é igualzinho em qualquer lugar do planeta. E uma das nossas marcas registradas é andar em pé. Mas por quê? As teorias são incríveis. Não foi uma coisa só, sabe? Foi um combo de vantagens. De repente, a gente tinha as mãos livres para carregar comida, a gente conseguiu olhar por cima do mato alto para ver o perigo chegando ou a comida indo embora. E tem mais, uma que pouca gente pensa. Ficar em pé reduziu em mais da metade a área do corpo que pegava sol. Foi um jeito genial de se refrescar. Uma verdadeira virada de chave na nossa evolução. Mas a nossa evolução não foi só física, não. A nossa comunicação é muito mais do que só palavras. O nosso corpo fala. E muitas vezes ele fala mais alto e diz verdades que a nossa boca está tentando esconder. É uma linguagem que a gente herdou dos nossos ancestrais. E aqui está o pulo do gato. A fala, as palavras, elas servem para a gente trocar informações, fatos, dados. Agora, a linguagem do corpo, essa é a estrada direto para as nossas emoções. É por isso que uma conversa por mensagem nunca vai ser a mesma coisa que um papo olho no olho. É o nosso corpo que nos mantém conectados de um jeito que a tecnologia não consegue replicar. E se tem um lugar onde essa linguagem secreta fica escancarada, é numa mesa de pôquer. Mesmo o jogador mais experiente tentando fazer aquela cara de paisagem, a famosa poker face, acaba deixando escapar alguma coisa. Uma piscada a mais, a pupila que dilata, são reações do nosso cérebro mais antigo quase impossíveis de segurar e que podem, literalmente, entregar o jogo. E olha, isso não acontece só na mesa de pôquer, não. Acontece com todo mundo, até com as pessoas mais poderosas. Em momentos de muita tensão, tipo antes de um discurso importante, é super comum ver a pessoa ajeitando o relógio, o punho da camisa. O Morris chama isso de sinal de barreira. É como se a pessoa, sem nem perceber, criasse um escudo na frente do corpo, uma armadura invisível contra a ansiedade. Tá, mas a pergunta que fica é como é que esses instintos de milênios atrás sobrevivem no nosso mundo de hoje? Para o Morris, a resposta é que, mesmo morando em prédios, o nosso cérebro ainda roda o mesmo software de um caçador-coletor. Olha só essa comparação que é simplesmente genial. O executivo que vai para o trabalho para fazer uma matança no mercado financeiro, com as táticas, os alvos, as estratégias, no fundo, ele está recriando a caça dos nossos ancestrais. O impulso de trazer o sustento para casa é o mesmo, só mudou o cenário. Sai a savana, entra a bolsa de valores. E esse cenário moderno é o que o Morris batizou de zoológico humano. Pensa bem, as cidades são ambientes totalmente artificiais para a nossa espécie. A gente é forçado a viver espremido com milhares de estranhos. E para sobreviver a isso, a gente precisa desligar um instinto básico nosso, que é o de interagir, de reconhecer o outro. Aquela indiferença típica da cidade grande vira uma tática para não enlouquecer. E isso nos leva a uma verdade que pode ser meio incômoda. Biologicamente, a gente não foi feito para tratar todo mundo igual. A gente é uma espécie tribal. A gente sempre vai dar preferência para nossa família, para os nossos amigos, para nossa tribo. E segundo Morris, fingir que isso não existe não os torna melhores, só gera mais frustração. E esse nosso lado tribal aparece de jeitos bem diretos. A pichação de uma gangue, por exemplo. Para um zoólogo, aquilo não é só vandalismo, é uma marcação de território. É tão clara e intencional quanto um lobo fazendo xixi para marcar o seu espaço. É um jeito primitivo de gritar aqui é nosso nessa selva de pedra. O que nos leva à pergunta de $1 milhão, né? Afinal,
Qual o nosso propósito biológico? Para Morris, a resposta não está na gente, como indivíduos. Está em algo bem menor e muito mais antigo que todos nós carregamos. Segura essa ideia, porque ela é forte. Do ponto de vista de um zoólogo, a gente vive, a gente ama, a gente luta, a gente morre. Mas os nossos genes, eles continuam. Eles são imortais. É como se a gente fosse só o carro, o veículo temporário. A carga preciosa que precisa continuar a jornada são os genes. E muito do que a gente faz é, sem que a gente saiba, para garantir que essa jornada continue. E se a gente parar para pensar, cada fase da vida parece que foi feita para isso. A infância é aquela esponja, aprendendo tudo. A juventude é a hora de formar um par, construir o ninho. A meia-idade vem com aquela crise famosa que, para Morris, é uma última luta desesperada do nosso corpo contra o tempo. E a velhice? Bem, a velhice tem um papel fundamental nessa história toda. Já parou para pensar nisso? Por que a gente vive tanto tempo depois que já não pode mais ter filhos? Biologicamente, a resposta está nos avós. Eles são um tesouro, oferecem sabedoria, proteção, um cuidado extra, e isso aumenta e muito as chances dos genes da família passarem para a próxima geração. Os avós são a arma secreta da nossa espécie. Mas calma aí, a gente não é só uma máquina de passar genes para frente, né? A gente tem uma coisa incrível, que é a capacidade de ir além da sobrevivência. Essa pintura do Magritte é o exemplo perfeito. A gente lê isto não é um cachimbo, mas a gente entende na hora que a imagem representa um cachimbo. Essa capacidade de pensar em símbolos é a semente de toda a arte, de toda a cultura. E é aqui que o Morris nos deixa com uma pergunta que dá um nó na cabeça. Ele sugere que tudo que a gente mais admira, a arte, a música, a ciência, no fundo, tudo isso é uma forma super sofisticada de brincadeira de adulto. É o nosso instinto de explorar, de ser curioso, que finalmente fica livre para agir quando as nossas necessidades básicas já estão resolvidas. E essa brincadeira, essa curiosidade sem fim, que nos define. Nós somos o tal primata que se ergueu, não só para andar em duas pernas, mas para um dia conseguir tocar as estrelas. No final, a análise do Desmond Morris não diminui a gente. Pelo contrário, ela mostra como a jornada do animal humano é extraordinária e improvável. Uma história que, como ele mesmo diria, só está começando.